Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês e hoje é um assunto muito importante e que deixa todos nós brasileiros felicíssimos. Vamos falar sobre a questão econômica no Brasil pós a crise, pós-pandemia. O que está acontecendo com o Brasil? Por que o Brasil está muito melhor do que as outras economias? Por que o Brasil tem se destacado e tem conseguido reduzir a inflação? Taxa de juros faz sentido? Vai abaixar? Vai subir? Eu quero explicar todos esses pontos aqui nesse vídeo. E seguinte, para você me ajudar, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque fazendo isso você ajuda demais o canal a crescer, demais a eu entregar cada vez mais esse conteúdo riquíssimo para várias outras pessoas, tá certo? E bora lá pro vídeo. Seguinte, se você é brasileiro, se você paga as contas aí mensalmente, sabe que as coisas aumentaram muito de preço nos últimos anos, muito por conta do novo coronavírus, a pandemia da Covid-19, e isso afetou não só o Brasil, como diversos outros países. Todo mundo passou por essa crise, todo mundo teve que fechar mais ou fechar menos os comércios, a economia de forma geral, e isso afetou os países, a economia dos países, fazendo com que os governos gastassem mais dinheiro para ajudar as pessoas, para controlar alguns pontos econômicos. Com isso, consequentemente, após o retorno, após vacinação, após a queda dos casos, as economias precisavam voltar e os governos tinham a missão de fazer isso da melhor forma possível. E como que se faz esse retorno, né? Qual é a questão do auxílio que o governo vai dar para os comércios, setor de turismo, setor de viagem, setor de aviação civil? Esses são alguns dos exemplos dos setores que mais sofreram nessa última crise, nessa pandemia. Então, os governos sentiram essa dificuldade, muitos países que nós nem imaginávamos passaram por situações muito difíceis com uma inflação altíssima. Se você for olhar hoje, os Estados Unidos, que é um país meio que modelo para vários outros, está ainda sofrendo com a alta taxa de inflação. O banco norte-americano tem cada vez mais aumentado a taxa de juros numa tentativa de frear a inflação do seu país. A Europa, por exemplo, também tem enfrentado uma onda aí de inflação generalizada em diversos países. E o que acontece? O Brasil também não foi diferente. O Brasil também continuou sofrendo, né? O que já aconteceu diversos anos lá atrás. Se você for olhar, você vai ver que o Brasil sempre sofreu com inflação. Mas a partir de uma mudança, né, de uma questão mais sólida aí do tripé econômico, o Brasil conseguiu nessa última crise se solidificar e surpreender literalmente as outras economias. A gente passou por uns momentos difíceis, alta do combustível afeta a maior parte dos produtos aqui do Brasil, já que a nossa malha rodoviária mantém aí quase a totalidade do transporte de mercadorias. Além disso, os preços no mercado também subiram bastante, com a alta da inflação, os aluguéis subiram bastante. Só que nos últimos meses nós temos sentido uma mudança brusca com relação à inflação. Inclusive, já saiu até notícias aí que nós tivemos 2 vezes já deflação nas últimas medições do IPCA. O que significa essa deflação? Acontece que os preços estavam aumentando vertiginosamente, né? As compras, né? Todo o gasto que você tem estavam aumentando, o preço no supermercado, combustível. Existe uma cesta de pagamentos, uma cesta de compras ali que fazem a medição do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E essa cesta de pagamentos, né, estava aumentando muito e aconteceu que, com algumas medidas do governo, algumas medidas econômicas, fez com que esse aumento ele começasse a cair, ele fosse se deteriorando, né, essa crescente que teve. Algumas medidas, por exemplo, né, que o governo utilizou através do Banco Central foi o aumento da taxa de juros. Mas, Guilherme, como que isso afeta diretamente a inflação? Com o aumento da taxa de juros, o incentivo que as pessoas tinham ao consumo, ele acaba
diminuindo, ele acaba cessando, porque o crédito fica mais caro, tomar empréstimos fica mais caro, o crédito em geral do país acaba encarecendo demais e as pessoas acabam sendo desestimuladas a consumir. O consumismo, né, as pessoas consumindo cada vez mais, isso gera inflação. Né? À medida que as pessoas consomem e o país não produz na mesma quantidade, isso gera cada vez mais inflação e essa inflação ela precisa ser controlada, principalmente numa questão como essa de pós-pandemia, onde o mercado, a economia de forma geral, acaba sendo completamente afetada. E pasmem os senhores, o Brasil está dando exemplo lá fora. Diversos jornais estrangeiros estão dizendo que o Brasil está conseguindo surpreender o mundo, contendo a inflação, onde países na Europa, nos Estados Unidos, onde países como esses não conseguem desenvolver aquilo que a gente desenvolve aqui dentro. Se a gente olhar rapidamente para os vizinhos nossos aqui na América do Sul, a Argentina, por exemplo, que já vinha sofrendo mesmo antes da pandemia, agora parece ter afundado de vez. Guilherme, mas o que isso significa para mim se eu quero investir, se eu quero aplicar o meu dinheiro? Bom, isso são sinais que você está com o país cada vez mais com estruturas mais sólidas e mostrando realmente se importar com a economia, com a política de forma geral, porque a política, querendo ou não, acaba influenciando isso, e com o comércio e a geração de emprego de forma geral. Tudo está estritamente interligado um ponto ao outro. E na Bolsa de Valores não é diferente, porque a Bolsa reflete a confiabilidade. O mercado ele precisa estar confiante nas medidas e naquilo que vai acontecendo na economia. Se o mercado não se sente confiante, ele reflete isso na pontuação do Ibovespa, por exemplo. Então, se você quer se expor na renda variável ou ainda engatinhar ali na renda fixa, né, ser mais conservador, você precisa estar atento ao cenário, tanto macroeconômico quanto microeconômico. Então isso faz total sentido para você que está começando a estudar investimentos, começando a entender como que funciona o mercado. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.